noite, turma. Vamos para a nossa aula 3 de processamento de imagem. Processamento de imagem que a gente já viu que são os passos que precisamos realizar, desde a aquisição da imagem, seja por meio convencional ou digital, até a etapa final, quando a gente tem a imagem radiográfica, que pode ser impressa ou armazenada de acordo com a forma que ela foi obtida. Uma radiografia é uma fotografia do interior do nosso corpo, através do uso de raio-x. O que a radiografia faz, gente? Expõe uma parte do corpo do paciente a uma pequena dose de radiação ionizante e assim produz imagens do interior do nosso corpo. Os raios-x, eles são a forma mais antiga e frequente de produzir imagens clínicas. Então, são a forma mais antiga da gente estudar o nosso corpo sem que a gente precise fazer técnicas invasivas, sem que a gente precise cortar para ver o que tem dentro, né? Então, a gente viu na aula passada o processamento da imagem na radiologia convencional. O que a gente viu? Para que o processamento radiográfico fosse feito, é necessário um chassi, com um ecrã e um filme radiográfico. O filme é colocado dentro do chassi, o chassi é posicionado dentro da gaveta, na mesa ou no book mural, ou abaixo da estrutura, dependendo do exame que a gente vai radiografar. O raio-x, ele é disparado do tubo de raio-x em direção ao paciente, atravessa o corpo do paciente, chegando até o chassi, onde vai interagir com os aletos de prata do filme que está aqui dentro, produzindo então uma imagem latente. Uma imagem latente é uma imagem que ainda não foi revelada, tá? Para que ela seja revelada, a gente precisa de um processo de revelação com químicos, que são os reveladores, os fixadores, né? Então, para que seja revelada a imagem, a gente vai precisar pegar esse chassi que está com a nossa imagem latente ali armazenada no filme, levar até a câmera escura, abrir o chassi, tirar o filme de dentro, colocar na processadora. Na processadora vai passar primeiro pelo processo de revelação, onde a imagem latente vai ser revelada. Depois pelo químico lá do fixador, onde a imagem vai ser fixada. Depois vai passar pela água, pela lavagem, onde vai ser removidos os resíduos, né, que ficaram, e pela secagem lá, que é o processo final, para que a gente tenha uma radiografia lá sequinha, para que ela não manche quando a gente comece a manusear ela, né? Isso tudo feito no escuro, dentro da nossa câmera escura. O que a gente viu também? Estruturas mais densas absorvem mais radiação e estruturas menos densas absorvem menos radiação. Então, estruturas mais densas absorvem mais radiação, estruturas menos densas absorvem menos radiação. E aí a gente tem vários tons de cinza que são mostrados lá na imagem. Os ossos, por exemplo, são bem densos, então eles vão absorver mais radiação. Se eles são mais densos, se eles absorvem mais radiação, eles vão nos dar uma imagem mais clara. Os músculos são menos densos, então vai passar mais radiação, eles absorvem menos radiação. Mais radiação chega no filme, então a gente tem uma imagem mais escura. Então, estruturas mais densas, imagem mais clara. Estruturas menos densas, imagem mais escura. Mais densa, imagem mais clara, porque a maioria da radiação ficou lá naquela estrutura densa. Menos densa, imagem mais escura, porque passou bastante radiação, queimou lá o filme, sensibilizou o filme, então imagem mais escura, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o filme, a composição do filme radiográfico. O filme radiográfico, ele é composto por uma base de poliéster, que é flexível e transparente, duas camadinhas de emulsão, contendo os cristais de brometo de prata, suspensos em uma gelatina, duas camadas adesivas, que ajudam a aderir os cristais de brometo de prata no filme, e duas camadas de recobrimento ou de proteção, que vai proteger a emulsão aí de arranhão. Que vai proteger a emulsão de arranhões e de contaminação. O filme radiográfico, ele tem vários tamanhos, tá? E esses tamanhos também vão ser de chassi, né? Por exemplo, a gente vai ter filme 13 por 18, 18 por 24, 24 por 30, 30 por 40, 35 por 43, 35 por 35 e 15 por 40. Eu vou usar o chassi e o filme de acordo com a estrutura que eu quero radiografar. Se eu quero radiografar um dedo, eu vou usar um chassi, um filme 13 por 18, né? Se eu quero radiografar o crânio, por exemplo, eu vou usar um chassi, um filme 24 por 30. E por aí vai, né? A gente olha a estrutura que a gente quer radiografar e associa lá com o tamanho que vai caber, né? Bom,
Além do filme, a gente tem o ecrã. O ecrã quer dizer tela. O ecrã é uma tela intensificadora de imagem. Ela vai servir para intensificar a transformação dos fótons de raio-x em fótons de luz, sensibilizando assim o nosso filme radiográfico para que a gente obtenha a imagem radiográfica. Os ecrãs, geralmente, eles são constituídos de um material luminescente, o fósforo. Então, os ecrãs, isso aqui, isso aqui, né? Tá? Qual é a composição de um ecrã? O ecrã ele vai ser composto por uma base de cartolina ou poliéster, uma camada refletora absorvente, uma camada fluorescente, onde contém os cristais de flúor, e uma película protetora, uma película fina e transparente que também vai proteger os cristais da camada fluorescente. Tá? Então, a gente tem o filme, a gente tem o ecrã. E também a gente tem o chassi, né? O chassi que é a casinha do filme, que vai ter a função de proteger e sustentar o filme virgem, onde o filme vai ficar armazenado para evitar a entrada de luz, né? Então, assim a gente consegue lá fazer a nossa radiografia, tá? Então, o filme, que é onde vai ter a imagem latente, que depois vai ser processada lá na nossa processadora e vamos ter a nossa radiografia. O ecrã, que é a tela intensificadora de imagem, e o chassi, que é a nossa casinha lá onde o filme vai ficar para que a gente possa expor ele à radiação, tá? Bom, o que a gente tem que falar na aula de hoje também? Fatores de exposição, KV, MA e MS. O KV é a quilovoltagem e vai corresponder à penetração do feixe de raio-x, tá? Controla a energia, o poder penetrante do feixe de raio-x. A miliamperagem, que é o MA, controla a quantidade de radiação, o número de raio-x que é produzido. E o tempo de exposição, o MS, controla a duração da exposição em milissegundos. Então, KV, poder de penetração do feixe, MA, quantidade de raio-x, e o MS, que é milissegundos, a duração da exposição. Para que a gente tenha uma radiografia de excelência, a gente precisa ter uma radiografia com uma qualidade mais alta quanto possível e a exposição do paciente com níveis mais baixos quanto possível, tá? Então, a gente precisa ter alta qualidade com uma exposição mais baixa quanto possível. A gente tem também fatores de qualidade nessa radiologia convencional, que vai ser a densidade, o contraste, a resolução espacial e a distorção. Densidade, quem vai fazer, quem vai lá manipular, quem vai controlar é o MAS. O contraste, quem controla, é o KV. A resolução espacial, a gente está falando de nitidez obtida das estruturas em uma imagem. E depois a distorção. Foi? Então tá. Só para finalizar, vamos falar sobre efeito anódico. Efeito anódico quer dizer que o paciente precisa ser posicionado de forma que a parte mais espessa dele fique na extremidade do cátodo e a parte mais fina fique na extremidade do ânodo, tá? Então, a parte mais espessa na extremidade do cátodo e a parte mais fina na extremidade onde está o ânodo. Como é que eu vou saber isso, prof? Lá no tubo, a gente tem marcado na nossa caixa de proteção onde fica o ânodo e onde fica o cátodo. Então, é só vocês olhar lá que vocês vão saber onde é que está a extremidade de um e a extremidade de outro e assim vão saber como posicionar a estrutura. Fechou? Então tá. Gente, aguardo vocês às 7h30 para nossa aula ao vivo lá no Zoom, ok? Até lá. Tchau, tchau.